Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de número 10, onde iremos ver exercícios resolvidos sobre a ideia de números inteiros e o conjunto dos números inteiros. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então, na primeira questão nós temos: Heródoto, historiador grego considerado o pai da história, nasceu no ano 484 a.C. Usando números inteiros positivos ou negativos, indique o ano em que ele nasceu. Bem, como ele diz antes de Cristo, nós vamos considerar como o ano que Cristo nasceu sendo o zero. Se ele está antes de Cristo, então ele é um número negativo. Então nós temos menos 484. Simples, né? Segunda questão. Cláudia é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagens nos subsolos. Observe o painel do elevador do prédio. Então, observando aqui, nós temos o térreo, né? E acima do térreo nós temos os 10 andares de consultórios e abaixo dele nós temos os 4 andares de garagem, que já diz que é números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então o térreo é o nosso zero, né? Então, que número indica o térreo? Bom, a gente já viu aqui que no caso, como o térreo está no centro de tudo, ele é o zero. Então na letra B ele pergunta quais são os números dos andares acima do térreo. Bom, a gente vê aqui na imagem que os números acima do térreo, né, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E na letra C ele pergunta e quais são os números dos andares abaixo do térreo. Que a gente já vê aqui na imagenzinha, né? Os andares abaixo é o menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Agora na terceira questão aqui, né? De acordo com a reta numérica a seguir, nós temos aquela mesma reta numérica que a gente viu na aula passada. E na letra A ele pergunta: se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então tá, vamos ver a cidade B em relação à capital. Nós vemos que ele está no ponto menos 2. Se ele está no menos 2 e cada intervalo corresponde a 100 km, então menos 2 vezes 100 é menos 200 km, a localização da cidade B. E a cidade C, nós vemos que ele está no ponto mais 6 positivo. Então 6 vezes 100 vai dar 600. A cidade C está no ponto mais 600 km. E na letra B ele pergunta, ele diz, né? Considerando que cada intervalo corresponde a 100 km também, determine a distância entre as cidades. Ele pergunta da cidade A e C. A gente vê então aqui que A está no ponto 4 e C está no ponto 6, né? Então é só a gente somar aqui. Quantas casinhas ele anda? Uma, duas. Se ele anda duas casinhas, duas unidades, então nós temos 200 km de diferença entre B e A. Vamos contar também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de distância. Então nós temos 600 km, já que cada intervalo corresponde a 100 km. E de E até B, então aqui ele até no menos 5, B menos 2, então vamos contar. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então nós temos a 300 km. E na C e D, que está o C no mais 6 e o D no mais 9. Então nós vamos ter 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então a 300 km. Note a diferença, né? Na letra A ele pergunta a posição deles em relação à reta. Como falo de posição, aí por isso que na cidade B deu menos 200 km. Já na letra B, ele fala da distância entre uma e outra. Aí a gente está falando de unidades em números positivos. Não tem como, tipo, a distância entre A e B ser menos 200 km, entendeu? Então a gente tem que perceber essa diferença quando ele diz entre distância entre umas coisas e posição. E aqui na nossa quarta questão, ele diz que os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente pelas letras. Ele quer saber, né, se é na letra P e Q, Q e P, R e S ou S e R. Então nós temos aqui a nossa reta numérica, né? Nós sabemos que os números à direita de 0 são os positivos e à esquerda os negativos. Então, como ele diz o menos 2 e o menos 1, nós vamos procurar aqui 1, 2. Então aqui nós vamos ter o menos 2 e ao lado dele o menos 1. Com isso a gente já vê logo de cara, né, que a nossa resposta é P e Q, letra A. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado.